Então, vamos continuar com o estudo do nosso lar e antes de passar para o capítulo 37, não sei se está aqui alguém de novo, possivelmente não está, ou se está, eu aproveito para fazer um pequeno resumo, uma pequena abordagem sobre este livro que andamos a estudar, que se chama O Nosso Lar. Nosso Lar é o nome da colónia espiritual que André Luiz, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, nos apresenta numa narrativa vibrante sobre a vida no mundo espiritual. Este livro permite-nos antever o mundo espiritual que nos aguarda quando abandonarmos o corpo carnal pela morte física. Quem é Francisco Cândido Xavier? Ele nasceu a 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, Brasil. Considerado o maior médium psicógrafo do mundo, foi um médium completo, tanto do ponto de vista moral como de técnica mediúnica. Psicografou 401 livros. Desencarnou em 2 de junho de 2002 em Uberaba. E ele era considerado um homem chamado amor. E isto diz tudo. E de facto André Luiz é o nome fictício da entidade espiritual que quis permanecer no anonimato na sua última encarnação. André Luiz apresenta-se como um médico residente no Rio de Janeiro. Neste livro ele narra a sua história após o seu desencarne. André Luiz é um dos mentores espirituais de Chico Xavier. Então, o que é que acontece a André Luiz? Ou seja, após o seu desencarne, André Luiz desperta numa zona inferior e de sofrimento, uma espécie de purgatório chamado umbral. Aqui padeceu de imensos sofrimentos durante 8 anos. Sentia fome, sentia frio, sentia dor, solidão, angústia, desalento e foi sujeito a diversas perseguições. Ou seja, André Luiz, pela sua vida que passou como encarnado, não teve merecimento de ir para outra colónia. Foi exatamente para uma zona inferior que se chama umbral. Após tanto sofrimento, quando já não tinha mais forças, pediu ajuda a Deus. Ou seja, quando finalmente, após tanto sofrimento, ele humildemente percebeu que realmente existia a existência de um Pai Criador, de uma energia criadora que era Deus, então ele pediu ajuda de uma forma tão sincera que de facto a ajuda veio ao seu encontro. E foi aqui que ele recebeu a ajuda de espíritos de luz. Foi recolhido e transportado pelos espíritos de luz para a colónia espiritual que fica acima da crosta terrestre, sobre a cidade do Rio de Janeiro, Nosso Lar. E é aqui que, de facto, André Luiz, nesta colónia, ele vai compreender tudo o que acontece na dimensão espiritual. Vai fazer um grande aprendizado. Clarencio, ministro do Auxílio, acompanhado de 2 trabalhadores da colónia espiritual, resgatam André Luiz da zona inferior. Vejam os cuidados. Como ele estava, no fundo, envolvido numa zona tão complicada, de grande sofrimento, sem higiene, sem nada, como ele foi transportado em lençóis tão branquinhos, de uma forma tão amorosa, por espíritos amorosos. Lísias será o seu enfermeiro e seu grande amigo que o ajudará a recuperar o equilíbrio físico e emocional. De facto, André Luiz desencarnou pelos excessos que cometeu na sua vida, ou seja, acima de tudo, o desencarne foi devido à doença no aparelho digestivo. Daí que Lísias, para tratar aquela zona, ele utilizava exatamente a sua energia. E era assim. Porque nós, quando desencarnamos, vamos
vamos, com todos os sintomas que temos ainda aqui neste planeta. Neste hospital espiritual, André Luiz recebe amoroso tratamento e começa a compreender a razão do seu sofrimento. O porquê? Porque é que ele teve que passar pelo umbral e porque agora, neste momento, já está numa colónia espiritual que o ajudará a evoluir, a ter conhecimentos, a ser esclarecido e, no fundo, a encontrar o equilíbrio que não tinha. Após francas melhorias, após o seu perispírito ter sido equilibrado naquela zona em que ele sofria e padeceu, ele começa a recuperar as suas forças, o seu equilíbrio, então vai começando a aprender. E Lísias é o grande companheiro dele que o vai ajudar. Então, após francas melhorias, Lísias acompanha André Luiz a visitar e a conhecer a colónia. Ele estava maravilhado com os jardins, com as ruas, com os edifícios, tudo era harmonia. Vejam como, nesta colónia, tudo é tão semelhante ao planeta Terra. As flores, o verde. Estão a ver como é maravilhoso. Com este amigo e irmão André, é esclarecido e informado de toda a atividade da colónia. No aerobus, vejam como também existe transporte na colónia espiritual. André tem uma visão mais ampla da colónia. Então agora, após quem ainda não leu o livro, é de facto muito importante podermos ler ou ver o próprio filme, porque vamos perceber muitas coisas que nós neste momento não temos noção. Como este livro nos vem trazer grandes conhecimentos, grandes esclarecimentos e que nos vão ajudar já neste momento agora, enquanto encarnados, para trabalhar no sentido de não termos que passar pelo umbral. Podermos já estar, quando passarmos para a dimensão espiritual, podermos passar para uma colónia assim, uma colónia de transição, uma colónia de equilíbrio e de harmonia. Então vamos para o capítulo 37 e é a preleção da ministra. No curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Vejam bem, tudo naquela colónia espiritual, tudo passa por, como se fosse assim, tudo muito filtrado. Então, para se poder estar próximo à veneranda, à ministra veneranda, para poder ouvir os seus esclarecimentos, há que ter verdadeiramente interesse. Não é qualquer um. Tem que se ter mesmo em consciência a vontade de aprender com ela. Fica você desse modo autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas entre servidores e abrigados dos Ministérios da Regeneração e do Auxílio. Ele fica autorizado, quer dizer que nem todos poderiam estar naquele momento solene em que a veneranda iria falar, iria esclarecer. E nós aqui, muitas das vezes, achamos que temos autorização para tudo. E muitas das vezes nós não estamos ainda preparados para ouvir determinadas coisas, nem estar em determinados locais. Temos que passar por processos de aprendizagem, passo a passo. Na colónia espiritual é também assim. Tudo é, no fundo, um aprendizado lento em consciência. E nós devemos aqui também entender, também neste planeta, neste aprendizado que passa pelo centro espírita, tudo tem uma etapa. Não podemos logo querer saber tudo, porque não temos bagagem nem estrutura espiritual para absorver esses conhecimentos. E aqui é também assim.
num gesto afetuoso de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu um novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem enchiam-me um espírito de sublime conforto. Quem esteve aqui na sessão passada percebeu que André Luís, em sonho, esteve com sua mãe e recebeu grandes orientações e, no fundo, ajuda para ele continuar na prática do bem. E ele está-se a orientar sobre isso. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bónus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Tobias, porém, esclarece a inteligência faminta de luz. Ou seja, o que é o bónus hora? Quem aqui sabe? Ou seja, no fundo, é o merecimento que nós temos pelo serviço no bem aos outros. No fundo, é o tal merecimento. E é esse merecimento, como não existe dinheiro, existe a bónus hora, não é? Pronto. Aos administradores, em geral, impede a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo, igualmente instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Ou seja, nós podemos trabalhar, ter imensas horas de serviço prestado, mas depende da energia que lá colocamos. Portanto, não é só um serviço, o serviço não pode ser feito automaticamente, tem que ser feito com toda a energia, com todo o amor, para ser considerado bónus hora. Então, ele diz-nos, Tobias, há servidores que depois de 40 anos de atividade especial, dela se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual, assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. Vejam bem. Então, aqui é importante reter que o mais importante é a qualidade do serviço. É a energia que nós colocamos no que estamos a fazer. Não é propriamente a quantidade de horas que prestamos aos outros, mas é a energia com que o fazemos. O amor, a dedicação. Isto é que é o mais importante. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do eterno, nos segundos, em látugos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. E tudo isto é analisado profundamente pelas forças divinas. Eu posso aqui, como trabalhadora, aparentar aos olhos de todos vós que sou uma grande trabalhadora, mas Deus Pai, que conhece o íntimo de todos, vai analisar a intensidade, a espiritualidade, o amor neste emprego de trabalho, de serviço. E é isto que é importante reter. É que nós, muitas das vezes, e a maior parte das vezes, entramos quase que nas coisas automaticamente. É como fazemos tudo o que fazemos connosco, a nossa higiene pessoal, o nosso trabalho, aquilo já é automático. E não podemos cair nesse erro. Porque se caímos nesse erro, não estamos a conseguir as bónus horas que queremos, que desejamos. Não temos mérito, porque o mérito
é visto sempre pelo prisma espiritual, não pela parte física, material, mas pela parte espiritual, o amor com que entregamos às coisas. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Então, quer dizer, nós não podemos andar aqui assim, sem mais nem menos. Temos que pensar bem naquilo que fazemos, na responsabilidade que temos em todos os trabalhos, seja em casa, na família, seja no nosso trabalho, na nossa profissão, seja a conviver com amigos e aqui no centro ainda mais. Só que verdadeiramente cristão e verdadeiramente espírita é aquele que daqui leva todos os ensinamentos lá para fora. Porque não basta estar aqui e mostrar que somos trabalhadores quando lá fora nós não o praticamos. Portanto, convém nós refletirmos sobre todas estas coisas que são fundamentais. Ver no nosso íntimo, ou sempre que trabalhamos ou que acordamos que é uma bênção de Deus, é uma oportunidade que Deus nos está a dar de podermos trabalhar no bem e no amor, o possamos fazer em consciência. Em consciência. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salústio para o grande salão em plena natureza. Que maravilha, não é? Vejam a harmonia, as cores, a harmonia entre as pessoas, a leveza do ar. Verdadeira maravilha ao recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam delicado perfume. Como a natureza é nossa amiga, como ela merece o nosso maior respeito, como ela nos traz energias maravilhosas. Calculei a assistência a mais de 1000 pessoas para ouvir o que a veneranda queria transmitir. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado, entre nós outros, e a eminência florida, onde se via a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narcisa explicou: estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Quer dizer que aquelas 20 entidades que estavam mais próximas à ministra veneranda, de facto, tinham estudado e praticado aquele assunto que ela hoje iria debater. Então, estavam mais próximos a ela para também poder colocar mais questões. E todos nós podemos assim fazer. Ninguém é especial. Ninguém é especial. E nós só conseguimos algum lugar de destaque, entre aspas, porque não há destaques, pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, pelo nosso sacrifício. Só por aí. Não pode você figurar entre eles? Perguntou André a Narcisa, indaguei. Não, por enquanto posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Porquê? Narcisa era aquela pessoa responsável pelas câmaras de retificação, portanto era quando ela recebia as entidades que vinham do umbral e estavam a necessitar de ajuda. Então ela estava especializada nesta área. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida, ou seja, conforme os estudos e a dedicação e a especialidade. Ali também acontece. Muito curioso o processo, aduzi. O governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida.
nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Lá está. Tudo era, não havia ali perdas de tempo. Tudo era bem orientado e organizado para que tudo fosse um crescimento, uma evolução. Portanto, não iriam estar próximas da ministra, no fundo, irmãos que ainda não tivessem conhecimentos daquele assunto que ela iria abordar. Vejam como as coisas são feitas ao pormenor. Mal acabara de falar e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de 2 senhoras de porte distinto que Narciso informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou, com a simples presença, enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, ou seja, as questões que aqueles companheiros tinham especificamente, ela respondeu, e também para se informar das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer: vejam, que linda! Como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Que tema tão interessante! Então, para nós, é mesmo muito interessante. Porque nós ainda não temos noção de como o pensamento cria a nossa realidade, como o pensamento influencia a nossa vida e o ambiente onde estamos. E continua a veneranda. Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Ou seja, vamos ver, porquê que nós vamos encontrar naquela colónia, que é uma colónia que está muito próxima à cidade de Rio de Janeiro, quase que uma cópia, entre aspas, do nosso planeta. Porque, no fundo, são as nossas criações mentais. São as nossas criações mentais. Ora, se nós ainda precisamos de ver, enfim, de ter uma cama para deitar, de sentar numa mesa, enfim, de todas estas coisas, é normal que levamos esses padrões mentais para o outro lado. Quanto mais puros estivermos, quanto mais espiritualizados, menos necessidade de tudo isso teremos. Aconteceu que também no nosso lar existia um momento em que os irmãos desencarnados há pouco tempo queriam comer. Sentiam necessidade de comer, queriam comer. E houve inclusivamente quase que uma revolta, não é? Porquê? São os nossos padrões mentais, aquilo que nós estamos habituados, levamos connosco. E então, para que Deus, como é misericórdia, Ele vai dando, vai permitindo que nós nos libertemos de tudo isso aos pouquinhos. Então ainda vamos encontrar numa colónia espiritual quase que uma cópia do nosso planeta. Vejam que maravilhoso que isto é. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si.
Mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Vejam, nós ainda vivemos nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu, do nosso egoísmo, do nosso ego. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. É exatamente aquilo que nós ainda há pouco referimos. Aqui vamos ouvindo, vamos sendo esclarecidos, mas se nós não interiorizamos, não tomamos verdadeiramente consciência de forma a que isso passe para a vida prática, de nada serve. De nada serve. Será crível, continua a veneranda, que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. E formamo-nos a respeito da força mental, no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milénios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Significa que nós não temos ainda noção dos pensamentos que vamos criando. O quanto os nossos pensamentos influenciam a nossa vida e influenciam o ambiente em que estamos. Se pensamos negativo, essa energia passa para fora de nós. Porque tudo começa no pensamento, depois passa para a palavra e da palavra passa para a ação. Se nós tivéssemos noção verdadeira de como somos co-criadores com Deus, porque nós criamos a nossa realidade através destes nossos pensamentos. Claro que a veneranda diz que não é só através do pensamento, mas o pensamento é uma grande ferramenta. Então, se nós queremos ter uma vida mais harmoniosa, mais equilibrada, se queremos ter saúde, se queremos viver num mundo melhor, mais harmonioso, o que é que nós temos que fazer? Criar pensamentos positivos. É isso que nós temos que fazer. E tudo depende de nós. E a veneranda diz-nos, nem um século de existência nós vamos conseguir fazer isso. Continua a veneranda, somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo. E ela aqui não fala só na doutrina espírita, mas sim de todas as religiões. Todas as religiões falam do bem, da moral, do amor, não é? E, no entanto, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais, ou seja, está tudo ainda só na palavra, porque no nosso interior, nos nossos pensamentos, no nosso coração, ainda não houve a mudança. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Jesus veio até nós, encarnou aqui e não necessitava disso. O próprio Pai, o Criador, esta inteligência que existe no universo, o Criador de tudo, continua a criar. Estão a ver?
Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força, mas continuamos a teimar em ter pensamentos negativos. E os pensamentos negativos vêm dos nossos sentimentos também, não é? Se somos invejosos, vêm aqueles pensamentos ali, logo, de inveja, não é? De julgamentos negativos, enfim. Temos que mudar e nós conseguimos isso. É uma questão de educação. A meditação, por exemplo, a meditação ensina-nos a não pensar, a não ter pensamentos, a esvaziar o nosso cérebro. Então, cultivemos momentos de meditação, cultivemos momentos de oração, de prece, de palavras positivas durante o dia. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos nas mesmas condições. Cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Se eu penso negativo, se eu penso que eu não sou capaz, penso para mim mesmo, eu não vou ser capaz, eu não sou capaz. Eu não vou ser mesmo capaz. Agora, se eu ainda tenho algumas dúvidas que não sou capaz, mas quero mudar este padrão de pensamento e penso positivo, tanto vou pensando positivo, tanto vou pensando para mim mesma, eu vou ser capaz, eu um dia vou ser capaz. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Ou seja, quem pensa em crime vai desenvolver o crime. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais, no orvalho protetor ou na chuva, benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e faleemos habitação de micróbios destruidores. Vejam bem, tão simples e tão claro. O que nós podemos fazer de nós mesmos, da nossa mente, da nossa vida. Basta mudar a sintonia, libertar estes padrões negativos. O pensamento é força viva, é energia. A partir do momento que eu penso, está pensado. Esta energia veio cá para fora, veio para fora de mim. E essa energia vai influenciar a atmosfera, vai influenciar as outras pessoas que estão comigo. Quantas vezes nós entramos num determinado sítio, num determinado local e nos sentimos tão mal? Por que será? É essas energias negativas que vêm dos padrões mentais dos encarnados e dos desencarnados. É ou não é? Então temos que ter este cuidado. Portanto, o pensamento é força viva em toda a parte, é a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos, o caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Está tudo aqui, tudo aqui. Temos que ter cuidado com os pensamentos, porque a qualquer momento eu posso ter ideias sublimes, ideias positivas, mas a qualquer momento eu posso mudar, se não tiver atenção. Por isso é que Jesus dizia, vigiai e orai. Vigiai não é vigiar os outros, é vigiarmos-nos a nós próprios, principalmente aos nossos pensamentos. E quando nos vem um pensamento mais negativo, que devemos nós fazer? Orar, mudar. Está pensado, é verdade, essa energia já saiu para fora de nós, mas nós ainda podemos refazer qualquer coisa, mudar. Apreendem vocês a importância disso?
Certo, nas mentes evolvidas, entre os desencarnados e encarnados, basta um intercâmbio mental, sem necessidade das formas, e é justo destacar que o pensamento em si é base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição, entre os seres de toda a espécie. Claro que os desencarnados nos influenciam, com certeza, é através do pensamento que eles atuam. E por isso, se nós lhe damos abertura, ou seja, se nós pensamos da mesma forma que eles pensam, eles influenciam-nos. Ou seja, se eu a maior parte das vezes penso negativo ou tenho ideias negativas, eu vou atrair para mim espíritos negativos, espíritos com a mesma forma de pensamento. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor, mas isso também exige a afinidade pura. Ou seja, porque é que muitas das vezes espíritos de luz, até imaginemos um francês vem falar através de um médium português que não conhece a língua francesa. É possível, porque a linguagem é universal, a linguagem é através do pensamento. É possível assim acontecer. Mas para isso tem que haver a pureza. E Cândido Xavier era um médium puro, um médium na sua técnica dos melhores, mas no amor também. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros, em núcleos insulados, e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? E esta questão é para nós. Quem deseja aproveitar? Logo após suave música, encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria, sem qualquer solenidade nos gestos, para evidenciar o término da conversação. Findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando viu os companheiros levantarem-se para as despedidas, ao som da música habitual, indaguei de Narcisa surpreendido: que é isso? Acabou a reunião? É como nós, quando tudo está a saber tão bem, já acabou. A enfermeira bondosa esclareceu sorridente: a ministra veneranda é sempre assim, finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Só mesmo o Mestre. E ainda bem que não terminam, porque nós temos tanto para aprender. Então, que nós possamos ter aproveitado este momento, ter aproveitado este esclarecimento da veneranda, Espírito de Luz, que veio trazer-nos tão grandes esclarecimentos, em como temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, temos que aproveitar o nosso tempo. Que nós possamos levar todos estes ensinamentos exatamente na nossa vida, para a nossa vida prática, no nosso dia a dia. Possamos pôr em prática tudo isto. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos passar à segunda parte.